A deputada federal Priscila Costa compareceu ao Encontro pela Liberdade realizado na Crossbridge Church, nos Estados Unidos, para ouvir os depoimentos dos advogados que denunciaram à Comissão Interamericana de Direitos Humanos as violações de direitos fundamentais perpetradas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A deputada enfatizou que os advogados das pessoas presas em massa a mando do ministro eram pessoas comuns que perceberam que teriam que se levantar e lutar pela justiça. Costa apontou: "Nós vimos os palestrantes aqui falarem sobre isso, de pessoas comuns, tomando sua posição, sendo como advogado, sendo às vezes na sua universidade, e também a desgraça que é quando pessoas comuns se calam, porque é poderoso quando elas se levantam." Ela relatou que entrou para a política ao notar que a perseguição à liberdade de expressão e à liberdade de religião tinha origem política e que há forças que precisam ser enfrentadas. Priscila Costa contou que, quando muito jovem, ouviu os relatos de missionários perseguidos em países comunistas. Ela disse: "Foi lá que eu ouvi, por exemplo, missionários falando que na Coreia do Norte eles não podiam entrar com a Bíblia, porque eles poderiam ser presos como traficantes. Da mesma forma, acontecia quando tentavam entrar com o Evangelho na China. Eles poderiam ser presos e até Da mesma forma, os missionários que estavam em Cuba falando da igreja, da censura à pregação, ao evangelho. E eu, com 14 anos, eu comecei a tentar entender por que aqueles países estavam vivendo aquela realidade. E naquele momento eu pude fazer a minha conexão e pude entender que a mentalidade anti-igreja, anti-liberdade, o comunismo, quando ele chegava no poder, ele perseguia a mais íntima das liberdades, que era a liberdade de crer, a liberdade de acreditar, a liberdade de ter esperança." Ela explicou: "Quando eu fui olhar para o que aqueles missionários estavam dizendo, eu pude concluir, é por causa da política que a igreja está sendo perseguida naquelas nações e é por causa da política que as pessoas livres estão perdendo a sua liberdade naquelas nações." A deputada relatou como pessoas comuns podem fazer a diferença, dizendo: "A coragem é capaz de muita coisa." Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 28 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Nós temos a honra de receber aqui a deputada federal pelo Ceará, deputada Priscila Costa, ela que é relatora do Estatuto do Nascituro. Deputada, seja muito bem-vinda.
é uma das boas políticas, como o Paulo falou. Muito obrigada. Perdão. Cumprimento todos os presentes, que alegria poder estar aqui. Faz pouco tempo que eu cheguei e estou muito feliz de ter dado tempo nós deixarmos a nossa mensagem aqui sobre algo muito importante para o Brasil e para o mundo, que é o direito à vida. Venho aqui com meu esposo, o pastor Frota, e cumprimento desde já cada um dos pastores, dos meus colegas jornalistas. Eu também sou uma jornalista de formação. Quero cumprimentar a liderança desse evento e também, porventura, algum parlamentar que esteja entre nós. Essa mensagem, essa oportunidade é algo muito importante. Quando nós falamos sobre o direito à vida, nós vemos o ataque a esse direito em diversos países, e talvez nisso, apesar de todas as batalhas, nós tenhamos uma notícia boa a dar a respeito do Brasil. De fato, o Brasil tem sido uma grande muralha a favor da vida. Quando nós olhamos a maneira como a grande indústria da morte, ela tem se avançado na Europa, Canadá, Estados Unidos e em países da América Latina, e olhamos para o Brasil tem sido uma grande pedra de tropeço naqueles que lutam para o avanço do aborto. Antes disso, eu queria falar algo que eu quando eu cheguei aqui, tocou o meu coração, que é a respeito desse ambiente, um ambiente comum, não é? A igreja, a respeito de muitas pessoas que estão aqui, pessoas comuns, e eu me considero essa pessoa comum. E nós vimos os palestrantes aqui falar sobre isso, de pessoas comuns tomando sua posição, sendo como advogado, sendo, às vezes, na sua universidade, e também a desgraça que é quando pessoas comuns se calam, porque é poderoso quando elas se levantam. E eu me lembro que quando alguém pergunta, Priscila, como você entrou na política? Né? Eu não sou filha de políticos, né? A minha família é muito marcada por pessoas que se dedicam à igreja. Inclusive tem um primo meu que é muito querido porque está há muitos anos em Boca Raton trabalhando, pastoreando a igreja, que é o pastor Joel Freire. E meu primo, e primos, e tios, e avós. Então eu fui criada nesse ambiente de igreja, que muitos de vocês também conseguem experimentar na vida de vocês. Pois foi nesse ambiente que eu fui encorajada a entrar na política. Como assim? Eu tinha 14 anos de idade e eu lembro de missionários de diferentes países que iam visitar a igreja e falar do que eles estavam vivendo nesses países. Foi lá que eu ouvi, por exemplo, missionários falando que na Coreia do Norte eles não podiam entrar com a Bíblia, porque eles poderiam ser presos como traficantes. Da mesma forma acontecia quando tentavam entrar com o Evangelho na China, eles poderiam ser presos e até... Da mesma forma, os missionários que estavam em Cuba, falando da perseguição da igreja, da censura à pregação ao evangelho. E com 14 anos, eu comecei a tentar entender por que aqueles países estavam vivendo aquela realidade. E naquele momento, eu pude fazer a minha conexão. Eu pude entender que a mentalidade anti-igreja, anti-liberdade, o comunismo, quando ele chegava no poder, ele perseguia a mais íntima das liberdades, que era a liberdade de crer, a liberdade de acreditar, a liberdade de ter esperança. Quando eu fui olhar para o que aqueles missionários estavam dizendo, eu pude concluir, é por causa da política que a igreja está sendo perseguida naquelas nações. É por causa da política que as pessoas livres estão perdendo sua liberdade naquelas nações. E aí fui para a universidade
para ser uma jornalista. Eu acreditava que eu poderia ajudar com a minha voz, sendo uma jornalista. E fui para a Universidade Federal do Ceará. Lá eu descobri o que muitos aqui descobriram quando foram para uma universidade pública no Brasil. Descobriram que essas universidades estão tomadas por uma mentalidade comunista, estão tomadas pelo marxismo, estão tomadas pelo movimento ateísta, pelo movimento pró-droga, pelo movimento LGBT, pela mentalidade anti-Deus, anti-família, anti-fé, anti-igreja. Tudo isso, esse caldeirão de ideologias, eu experimentei na minha universidade. E o que eu vivi? Muita solidão. Muita solidão. Eu não conseguia ter amigos, eu não conseguia me engajar naquele lugar. E aí eu lembro de um dia que eu estava em casa e eu orei ao Senhor. E eu falei, Deus, por que eu não consigo me alegrar, me conectar com essas ideias? E Deus foi tão bom que Ele respondeu ao meu coração. Porque eu senti o Espírito Santo de Deus dizer assim, Priscila, você não consegue ser atraída por essas ideias. Porque antes de chegar na tua vida a Universidade Federal, chegou na tua vida a Escola Bíblica Dominical. E o coração da criança é de quem chega primeiro. Quando Paulo Figueiredo estava aqui falando, né? Olhar para uma mulher grávida dá uma esperança. É uma criança que está chegando. Então, que o nosso olhar possa estar sobre as crianças com essa esperança, mas também com essa responsabilidade de sermos os primeiros a chegar em seu coração. As crianças estão sendo perseguidas de todas as formas. Eu sei que isso aqui também acontece. Não apenas na vida das crianças, através do aborto, querendo ceifar a vida das crianças desde o ventre, mas também querendo destruir a identidade das crianças. Porque eles já entenderam que o coração da criança é de quem chega primeiro. Então é esse nível de batalha que nós temos travado. E voltando aqui para o assunto do aborto, eu não quero perder essa oportunidade. Eu trouxe para vocês um brasileirinho junto comigo. Ele é até moreninho, mais ou menos da minha cor aqui. É um bebezinho de 12 semanas. E cada um de vocês vão receber e vão poder levar para casa. Esse bebê de 12 semanas veio diretamente do Brasil, ele é brasileiro, tá bom? E é exatamente essa criança que o STF está dizendo que pode sim. É exatamente essa criança que o STF está dizendo que não tem nenhum valor, que não tem nenhuma dignidade e que ela pode sim ser. Eu vou falar um pouco sobre as características dessa criança de 12 semanas. Essa criança de 12 semanas, ela tem olhos, nariz, boca, braços, pernas. Ela pode brincar com as suas pernas, seus braços. Ela está até chupando um dedinho aí, nessa cena que vocês estão recebendo. Essa criança, ela já tem o coraçãozinho batendo sangue para todo o corpo. O seu sistema neurológico já está se formando. Essa criança, ela já acumula xixi na sua bexiga. Ela até já começou a formar as suas cordas vocais. Ou seja, se ela abrir a boca, você vai ouvir um pequeno som. Então, essa pequena criança de 12 semanas é exatamente a que o STF escolheu para avançar de maneira covarde as possibilidades de aborto no Brasil. O que aconteceu? E aí eu vou dar outro testemunho pessoal, porque foi algo muito marcante na minha vida. Na verdade, eu não fui eleita deputada federal efetiva. Eu fiquei na primeira suplência. Tive quase 75 mil votos e não consegui entrar. Ali no estado do Ceará. E eu recebi uma ligação inusitada. Em maio, o presidente do meu partido falou assim: Priscila, deixa tuas malas prontas, porque a qualquer momento eu posso te chamar para assumir como deputada federal.
vai ser um período provisório que o partido vai estar controlando esse período. O partido vai estar controlando esse período, mas você precisa estar pronto, porque se isso acontecer, vai ser uma licença imediata. Isso foi no mês de maio. Na primeira semana de junho, ele me ligou dizendo que eu tinha que estar em Brasília em 2 dias para assumir como deputada federal. Isso foi julho. E ali, eu e meu esposo ficávamos atentos para entender, porque a gente tinha certeza que nós não estávamos ali em vão. E no dia 12 de setembro é o meu aniversário, o dia do meu nascimento. No dia do meu nascimento, uma mulher dentro do STF, chamada Rosa Weber, ela se levantou dizendo que o Brasil iria sim, a sua Suprema Corte, julgar o aborto na nação brasileira. E por que eles fazem isso? Porque são covardes. A maioria da população brasileira, pasme, quase que 80%, rejeita completamente a violência do aborto. Então, só quem tem a legitimidade para legalizar ou reprovar o aborto seria quem? Aqueles que receberam os votos, os deputados ou os senadores. Eles já sabem que um deputado jamais iria enfrentar essa bronca de votar a favor do aborto, sabendo que 80% da população brasileira rejeita. Da mesma forma, os senadores, então o que eles estão fazendo? Estão usando aqueles que não têm voto nenhum, representatividade nenhuma, legitimidade nenhuma, que é o STF, para impor goela abaixo o aborto no Brasil. É isso que está acontecendo. E eles estão usando um instrumento chamado ADPF, um ADPF 442, impetrada pelo PSOL há mais de 7 anos atrás. Você imagina que há mais de 7 anos atrás, essa ADPF estava lá quietinha. Mas esse ano, no dia 12 de setembro, Rosa Weber decide tirar da gaveta e forçar uma possibilidade de ampliação de aborto no Brasil. Foi isso que aconteceu. O que diz essa ADPF? Essa ADPF, ela pretende suprimir 2 artigos do Código Penal, artigo 128, artigo 124 e artigo 126, e dessa forma descriminalizar o aborto da criança de 12 semanas. Nós precisamos de uma geração de políticos, de jornalistas, de pastores, de empresários, de advogados, que chame as coisas pelas palavras corretas. Essa é a tentativa deles. Usar a criança de 12 semanas porque é mais fácil de desumanizá-la. Dizer que ela não é gente. Dizer que ela é um aglomerado de células. Dizer que ela não tem vida ou que a existência dela não é relevante, nem moralmente ou civil. Dessa maneira, a gente vê que essa justificativa já foi usada no passado diversas vezes. Muitas vezes a justificativa para escravizar os negros e tratá-los em condições subhumanas foi realizada sobre qual pretexto? Eles não têm alma. E muitos acreditaram nisso. Muitos judeus morreram com que pretexto? Eles não são gente. Eles não são seres humanos. Eu não sei se vocês já tiveram aqui a oportunidade de estarem no Museu do Holocausto. Mas quando você chega, Rodrigo, o primeiro espaço do museu é de muitos materiais didáticos da escola, e você fica da escola do tempo de Hitler. E você fica olhando, meu Deus, o que isso significa? Qual a importância disso? E você começa a ver o que a escola do governo estavam ensinando para as crianças. Da mesma forma, o aborto também, através do movimento feminista, entra nas escolas, entra na mídia, entra nos espaços culturais, entra através do movimento feminista, para alcançar a mentalidade de adolescentes que venham se unir e corroborar essa ideia. E é aí que nós podemos fazer a diferença. A nossa reação lá dentro do parlamento foi
o pedido de urgência do Estatuto do Nascituro. E o Estatuto do Nascituro, eu recebi a responsabilidade de ser a relatora desse estatuto. O Estatuto do Nascituro, em 2008, ele foi criado por um deputado, que eu tenho que falar o nome dele, se chama Eduardo Bassuma. E por que eu tenho que falar o nome dele? Porque ele é petista. Um deputado petista criou o Estatuto do Nascituro. Vocês sabem o que aconteceu com esse deputado? Ele foi expulso do PT. Ele foi expulso do PT, mas ele não corrompeu seus valores. Ele foi expulso do PT, mas ele não negou o seu compromisso com a verdade. Então são essas pessoas, é como foi dito aqui, a coragem. A coragem é capaz de muita coisa. E hoje eu me sinto com muita honra de poder pegar esse estatuto de Eduardo Bassuma e de tantos outros que com ele constituíram essa peça jurídica para defender a vida ali em Brasília. Priscila, o que o Estatuto do Nascituro faz de mais importante? Como a gente tem pouquinhos minutos, o que ele faz de mais importante é de dar para o bebê dentro do ventre materno uma personalidade jurídica, um valor humano reconhecido, porque o valor humano, quem dá não é a lei dos homens, o valor humano, quem dá é o Criador de todos nós. Então nós estamos ali para reconhecer que esse valor, ele existe, e não é lei humana que pode mudá-lo. Dessa maneira, nós daremos, através do Estatuto do Nascituro, personalidade jurídica a essas crianças. E nós viemos aqui para dizer para cada um de vocês que nós acreditamos e trabalhamos. Queremos deixar um recado ao mundo, que o Brasil é uma nação pró-vida e que vocês podem sim, e já estão fazendo, a parte de vocês. Isso me inspira, isso me encoraja, isso me alegra. Muito obrigada.